Olá, tudo bem? Vou mostrar aqui hoje para vocês um pouco do ar-condicionado portátil Hisense. Então ele não é tão grande, achei que seria maior. Aqui fica a mangueira de saída de ar dele. Coloquei de forma improvisada para ver se ia realmente dar certo para poder colocar certinho. Aí aqui na parte de cima tem a saída de ar, o painel com os botões. Aqui é o receptor do infravermelho do controle remoto. Se eu não me engano, aqui é a entrada de ar dele e atrás também tem. E o motor dele fica aqui. É um aparelho bonito, discreto. E eu notei que essa calha aqui, que é onde deveria colocar a mangueira, ela não é feita para encaixar em qualquer tipo de janela. Essa daqui, por exemplo, ela encaixaria mais ou menos na outra parte ali, que aí encaixaria aqui nesse vão da calha. Já este lado de cá teria que apertar na calha e segurar a janela fechada, então teria que amarrar a janela. Em alguns vídeos vocês vão ver que as pessoas realmente amarram a janela para ficar fixando bem a calha. A calha, ela tem até outra parte ali ainda, ela é bem legal, tem tamanho suficiente aqui para, deve chegar a 1,5 m mais ou menos ao todo. Não tem dificuldade para instalar, é só fixar bem aqui a mangueira e pronto. Depois que liga ele, mesmo que não seja no modo para desumidificar o ar, ele puxa bastante a umidade do ar. Então, você deixou ligado por cerca de 1 hora, você pode ter certeza que ao movimentar ele e inclinar ele um pouco, vai derramar água, porque ele tem duas bandejas de água aqui dentro, que fica mais ou menos uma aqui e a outra embaixo. E essa água ela é evaporada ali pela saída de ar quente. Eu estou devolvendo esse aparelho porque ele faz muito barulho. Então aqui todo o barulho do ar condicionado, daqueles split, fica tudo aqui dentro do cômodo, fica dentro dessa máquina. Então aqui dentro a gente tem o barulho do ar saindo, tem o barulho do ar sendo soprado para o ambiente. A gente tem aqui o barulho do compressor que está aqui dentro e do ar sendo sugado para dentro dele. No site tem até uma propaganda lá que fala que ele no modo sleep vai ficar como se fosse um barulho de uma biblioteca. Gente, não tem biblioteca tão barulhenta, né? Eles foram longe demais a fazer uma comparação dessa. É muito barulho, vocês não têm noção. Eu vou ligar ele aqui e vou tentar ainda continuar conversando para vocês terem uma ideia do barulho. Eu baixei um aplicativo no telefone que faz aquela leitura de decibéis. Com o telefone a 1 m de distância, ele fica com 60 decibéis de barulho. Eu fiz uma comparação dele com o ar-condicionado que eu tenho no trabalho, aqueles ar-condicionado que fica no teto, grande. Se eu não me engano, no meu trabalho são 36.000 BTUs. Então é o triplo da potência desse. E esse daqui na potência mínima faz o mesmo barulho que o meu do trabalho. Mas a diferença, no meu trabalho é um ambiente grande, então o barulho se dissipa. Esse daqui, dentro do meu quarto, tem cerca de 4 metros quadrados. Então é um barulho horrível dentro do quarto. Sem esquecer da parte que eu falei que ele suga muita umidade do ar. Eu estou com ele já há 7 dias, eu já pedi a devolução, então a empresa demora um pouco para vir buscar. E dentro desses 7 dias eu dormi com ele ligado uma vez só, que foi o que eu consegui por causa do barulho, e ainda assim durante a noite eu desliguei. E nessa noite eu acordei com a garganta muito seca, porque não tinha umidade no ar. Então, para quem mora em ambientes que realmente é muito úmido, ele é um ótimo desumidificador. Vou ligar aqui agora. Olha, já começou a sair o ar. Ligou o compressor. Eu não sei se aí vocês conseguem ouvir direito a altura que é o barulho que ele faz. Aí aqui
é a temperatura do ambiente que ele registra. Aí a gente diminui, coloca aqui para 16 graus. Só que 16 graus, ele nunca vai chegar nessa temperatura ambiente. Outros vídeos que eu conferi sobre ele, o pessoal fez análise colocando o termômetro perto dele, ao redor. O máximo que ele reduziu a temperatura do ambiente foi para 24 graus. Aí o que acontece? Você coloca aqui 16 graus e vai dormir. O que é o certo? Ele chegar nessa temperatura que a gente colocou e desligar o compressor. Só que como ele nunca vai chegar em 16 graus, ele não vai desligar o compressor nunca. O que é o melhor fazer? Coloca ali por volta de 23 graus, 24, que aí quando ele chegar nessa temperatura ele desliga o compressor, continua circulando o ar, e aí depois, quando ele perceber que a temperatura subiu, ele liga o compressor sozinho. Então isso foi algo que eu aprendi mexendo. Eu vou tentar colocar aqui no controle, como fala no manual, que é o modo sleep, que é o momento que ele fica com menos barulho. Aí lá fala para apertar esse dimmer aqui, que ele vai para o modo noturno. Aí aperta e segura. Pronto, apareceu aqui a luazinha, significa que ele está no modo sleep. Aí a ventoinha aqui vai para o mínimo, né? Então vai reduzir a velocidade da ventoinha. Então com isso teria que reduzir o barulho. Mas a mudança do barulho dele é praticamente insignificante. Olha aqui em cima, ele continua gelando, né? E tá na ventoinha aqui no modo máximo. Não sei se está dando para ver aqui, tá no height. Aí se apertar o dimmer, é para ele desligar as luzes aqui em cima, ó. Desligou, então você consegue dormir sem a claridade. Mas aqui o ar ainda está saindo forte. Aí o que eu vou fazer? Vou reduzir aqui a ventoinha, né? Coloquei aqui no baixo para ver se dá uma reduzida no barulho. Ó, reduzir um pouco o barulho. Só que a redução do barulho é só da saída do ar, porque o compressor continua funcionando normal. Ele não vai parar de funcionar, porque ele tá para gelar. Aí para o compressor desligar, tem que ser o que eu falei. Seleciona a temperatura de uns 24 graus. Quando a temperatura chegar a 24, ele vai desligar o compressor e vai manter resfriando. Então agora eu vou mudar aqui, vou colocar no modo fan, que é só para ele ficar circulando o ar. Não, desculpa, o modo fan ele é para mexer na velocidade da ventoinha. Vou colocar aqui no modo... Pronto, agora sim. O modo fan da ventoinha ou do compressor. Então agora aqui, ó. Agora sim. Desligou o compressor e ele está só soprando ar. Ou seja, agora ele está como se fosse um ventilador. Mas ninguém vai querer pagar mais de R$2.000 por um ventilador, né? Esse modo aqui, ele é interessante para quando o quarto já está gelado, vai se manter gelado, você liga esse modo para ficar circulando o ar. Então, gente, como eu disse, eu pedi a devolução do aparelho, não me agradou. O barulho eu não imaginava que fosse tão alto. E algumas pessoas falam, você prefere passar calor ou ficar com o barulho? O barulho que ele faz não condiz com a realidade assim de você, eu prefiro o barulho do que o calor. E o frio que ele faz não é um frio que você tem que dormir encoberto, por exemplo. Ele vai amenizar a temperatura para uns 20 graus e olha lá, acho que não chega a isso. Do tempinho que eu deixo ele ligado aqui de vez em quando para tentar pensar numa solução para abafar um pouco o som, não esfria o cômodo. Isso, como eu falei, o quarto é pequeno e ainda assim ele não esfria. Aí fica a critério de vocês. Realmente comprar um aparelho que é barulhento e amenizar a sua temperatura em poucos graus, ou realmente comprar um aparelho split, mesmo você tendo que pagar para instalar e para desinstalar, eu acredito que possa ser bem melhor.
Esse daqui, se for para um cômodo mais aberto, talvez seja bacana ter um. Só que você vai ter que colocar o vento direcionado para você, porque ele não vai gelar um ambiente maior do que uns 4 metros. Então, se você estiver pensando em comprar um ar-condicionado portátil, não precisa ser um Hisense, pode ser de outra marca, porque os problemas serão os mesmos. O equipamento todo trabalha da mesma forma. Esse aqui ainda tem a vantagem que tem um dreno seco. Você não tem mais uma mangueira que é drenando a água. Alguns outros aparelhos você vai ter que ter um baldinho ou um lugar para poder jogar a mangueira para poder escorrer a água. Então pense bem, às vezes um split é mais vantagem.